2024, vocês eu não sei, mas eu, a minha casa, serviremos ao Senhor, aleluia. Então é felicidade e alegria de todos vivermos, né? O Evangelho, a palavra de Deus, vivermos Cristo, vivemos o Senhor, acordar, agradecer, ser grato ao Senhor por mais um dia de vida, de vitória, de felicidade, de alegria. Tudo que Ele nos proporciona é para o nosso bem, tudo é somativo, tudo que vem para ficar e para somar, o Senhor faz permanecer. E aquilo que vem apenas para a passagem, o Senhor faz ir embora, né? E nós só glorificamos a Ele, nada de tristeza, nada, porque tudo que o Senhor faz é bom e é especial. Então eu sou grata ao Senhor por tudo. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, não é verdade? E vivemos o melhor dele, cada dia, cada passo, cada algo que nós fizemos, ele nos apresenta pessoas especiais, pessoas, né, somativas, pessoas que vêm segurar na nossa mão para caminharmos até o fim. Aleluia, porque o fim vem, hein? Jesus está às portas, Jesus está voltando. Ele diz para que nós vigiemos, né? Vigiai e orai, não orai para depois vigiar, não. Vigia primeiro, para depois orar. Contempla, vê, ele nos mostra, né? Esse é o Deus que revela o profundo e o escondido para aqueles que buscam, né? Que crer na sua palavra. Ele nos revela o bem, ele nos revela o mal. Às vezes a gente tá ali, né? Naquela empolgação, vamos dizer assim, né? Vivendo algo da parte dele, né? Mas chega um momento que ele fala: agora chega, parou. Eita, Glória, vamos viver agora algo diferente, né? Somos diferenciados, somos menina dos olhos do Senhor. E nada, nada que nós fizemos, aleluia. Louvado seja Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então glorifico a Ele por tudo. Eu vivo o melhor de Deus na terra. Eu vivo a presença de um Deus que pode todas as coisas, que sabe, que faz, que age e nos traz essa felicidade que nós estamos hoje, né? Aleluia! Oh glória, Deus é fiel, poderoso Rei da glória. O Senhor, nessa tarde de sexta-feira, Ele nos traz uma palavra poderosa, né? No vídeo passado hoje é sexta, da quarta-feira que nós fizemos, nós trazemos o chamado ali de Jeremias, né? E hoje nós estamos aqui no livro de Neemias, continuação do chamado, do propósito que Ele tem conosco, né? O Senhor é poderoso. O livro de Neemias, capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu que no mês Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, o 3. E disseram-me os restantes que foram levados para o cativeiro lá na província está em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém foram fendidos, as portas foram queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha que tremendo, né? O servo de Deus, a serva de Deus, quando tem um chamado, né? Aleluia, diante de um Deus Todo-Poderoso, porque quem nos escolheu, quem nos chamou, foi o Senhor. Eu sempre falo isso, nós não nos escolhemos, eu escolhi a vós, diz o Senhor. Então, Ele que nos escolhe para um grande propósito, para uma grande obra. Basta nós dizermos para Ele, como disse Isaías ali: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor envia aqueles que querem, aqueles que vivem a palavra do Senhor, que querem verdadeiramente andar, né, segundo a vontade de Deus, com o seu ministério, o qual o Senhor levantou para uma tão grande obra. É fácil? Não é. É espinhoso? É. Aleluia. A gente chora, a gente é confrontado, nós somos, aleluia, desprezado, levamos palavras, né, ao contrário, mas tudo isso é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que nós venhamos fazer a diferença. Eis a diferença, diz o Senhor. Hoje, eis a diferença, contemplar e ver aquele que serve e aquele que não serve ao Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos seguindo com dor, com luta, com lágrima,
desanima, mas vamos prosseguindo porque o Senhor é conosco, Ele nos alegra, né? O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Então, esse é o amanhã, esse é o amanhecer que o Senhor nos preparou. E aqui o livro de Neemias, Neemias estava ali numa grande obra, fazendo a parte dele, né, qual o Senhor escolheu para ele, aleluia. E ali diz a palavra do Senhor que ali vieram os seus irmãos, né, e deram essa notícia não muito boa, que às vezes a gente recebe notícias boas que nos alegram, e tem notícias também que vêm nos entristecer, mas a gente prossegue, segue, clama ao Deus do céu, como disse o Salmo 121. O salmista disse, né, elevo meus olhos para os montes, aleluia. Elevo meus olhos para o monte, é de lá que vem o meu socorro. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez o mar, a sua plenitude, né? O Senhor é o Deus que realiza coisas tremendas, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, aquele Deus que nos sustenta a cada dia para vencermos, para vivermos o melhor e passamos por cima de tudo que nos vem nos afrontar, que vem querer destruir, porque o inimigo das nossas almas, o foco dele é esse, né? Ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus, o Filho de Deus, o qual nós servimos, o qual nós acreditamos, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, esse veio para dar vida e vida com uma abundância. Aleluia. Então vivemos o melhor de Deus, clamamos ao Senhor, clamamos aos montes, clamamos ao céu, elevamos os olhos, as mãos ao céu, o joelho na terra, o rosto e a face no chão, clamando ao Deus que pode todas as coisas. Então, que nessa manhã venhamos, né, fazer igual Neemias, viver uma grande obra, não deixar que nada, que ninguém, que as notícias maus que vêm ao nosso encontro venha nos impedir. Nos faz lembrar aquela multidão, quando Jesus andava naquela multidão e ali vieram falar sobre a vida da filha de Lázaro, né? Da filha daquele homem, de Lázaro não, vieram falar a vida da filha do comandante, vieram falar ali, deram notícia que a filha dele estava muito doente, né? E ele veio ali ao encontro do Senhor, e o Senhor foi até a casa dele, e ele falou, né, Senhor, eu não sou digno que vá até a minha casa, porque assim, nós somos filhos de Deus, mas receber uma visita tão especial, tão linda, tão cheia de paz, de luz, de gozo, de felicidade, de presente, porque o Senhor nos presenteia, e Ele vem ao nosso encontro, Ele vem dentro da nossa casa, do nosso lar, trazer aquilo que a gente pede para Ele, né? E o Senhor foi até a casa de Jairo, aquele homem, né? Aquele comandante daquela época, tinha uma filha que estava doente e enferma, e o Senhor foi até lá dar vida para ela, curar, libertar, salvar, mas o Senhor chegando ali mandou que saíssem todos os curiosos que estavam ali olhando, porque assim, Deus nos traz a felicidade, Deus está no nosso caminho, nos conduzindo aonde Ele quer que nós chegamos, né? Porque nós pedimos para Ele, porque a sua palavra diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscarei, encontrarei, batei na porta, a porta se abrirá, porque a porta é o Senhor. Quando a gente bate através da oração, através do clamor, através, né, de gritarmos para com Ele, Ele é a porta e Ele se achega com a porta aberta, que é Ele, e fala, filho, filha, o que queres que eu te faça no dia de hoje, né? E o Senhor, nessa tarde, Ele nos traz essa reflexão, né? Falando sobre o que nós queremos. Se abra, fale, abra a boca, fale para o Senhor detalhadamente o que é que você quer, aleluia, porque o Senhor fará segundo a vontade dEle, né? Aleluia. E continuando, né, não saindo do foco da palavra de Neemias, porque faz parte também, né, desse contexto, falando sobre as maravilhas de Deus, falando do homem e da mulher que se chega para Deus para fazer a sua vontade, a sua obra. Quando Ele nos chama, vem, vem filho meu, vem até mim, vem, aleluia, fazer aquilo que
eu estou preparando para ti. Seja disponível a minha obra, seja disponível a obra do Senhor, esteja disponível para Deus, para fazer aquilo que Ele já determinou na sua vida. Diz a palavra que o Senhor foi com Jairo ali até a casa dele, chegando lá, os curiosos, as multidões, os olhos, né, que ficam ali te olhando, aleluia, mas o sangue de Jesus tem poder para nos dar vitória. E ali o Senhor diz, manda todos embora, fica só o pai e a mãe. Eita glória, porque ali o Senhor operou, ali o Senhor realizou o que ele tinha que realizar na vida daquela menina, da filha de Jairo. Ele deu a vida como dá vida para nós todos os dias, né? O Senhor, ele é bom e ele é poderoso, o Rei da glória, fiel, o amigo, né? É o Deus de Abraão, Deus todo-poderoso que faz milagre. E aqui diz a palavra do Senhor que Neemias, ele chegou ali, né, através daquela notícia dos seus irmãos que vieram até ele para perguntar para ele, falar para ele que ali, louvado seja Deus, tinha sido queimada as portas de Jerusalém, queimaram o templo do Senhor, destruíram, e Neemias ali com o coração para Deus, com o coração que é da obra, um coração na palavra do Senhor, determinado a fazer a obra de Deus, determinado a enfrentar qualquer mal ali no nome do Senhor. Ali ele chorou, lamentou, se sentou, as lágrimas desciam, ele ali orava ao Senhor, clamando ao Deus do céu para que desse vitória e ele chegasse até lá para levantar e erguer aquele altar, porque assim o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, soldados de Deus, soldadas valentes do Senhor. Débora, se levante diante de um Deus todo-poderoso para fazer a obra do Senhor, a qual ele determinou. Não temas, não tenha medo, a multidão lá fora é grande, mas o Senhor, ele tem um exército poderoso, aleluia, ao nosso favor. Ele disse, ide, vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo. Então, para que temer, né? Aleluia, Sambalate, a que temer, aleluia, a esses pessoas que chegam na tua frente para impedir a obra de Deus. E ali diz a palavra do Senhor que Neemias orou, clamou ao Senhor Deus dos céus, né? E pediu ali, chegou ao rei Artaxerxes ali, ele pediu licença, pediu permissão para ir até aquele local, e Deus, né, o rei Artaxerxes permitiu Neemias ir até lá, porque foi a vontade de Deus, porque Deus contava com Neemias para levantar aquele altar, para erguer. O Senhor está nos esperando, nos aguardando para uma tão grande obra. É você, é eu, é nós que estamos aqui diante do Deus Todo-Poderoso para fazer a diferença. Ele conta comigo, ele conta com você. Não é contra a pessoa, não, é você mesmo. É você, mulher de Deus, é você, homem de Deus, é você, jovem de Deus, que o Senhor ergueu, levantou para ir, ide, vai lá fazer a diferença. E ali Neemias chegou naquele lugar, e Neemias começou a trabalhar, começou a levantar aquele altar, e diz a palavra do Senhor que ali, né, como nos dias de hoje também se levanta muitos, não fazem, e quando a gente começa a fazer, começam a querer atrapalhar, né, a obra que Deus tem na nossa vida, mas nós não somos fracos, nós somos fortes, fortalecidos no Senhor a todos os dias. O Senhor nos fortalece, aleluia, é com lágrimas, é com choro, é com o joelho no chão, orando ao Senhor e vivendo, contemplando as maravilhas que Ele faz, aleluia. E diz a palavra que se levantou ali, né, Sambalate, Tobias, para impedir, e mandaram o recado, vai lá e fala lá para Neemias, aquele homem que está ali, ó, tentando erguer, aleluia, aleluia, o templo do Senhor, levantar os muros de Jerusalém, aleluia, para continuar a obra que Deus iniciou, porque Deus, Ele inicia, Ele vai ao meio, Ele vai até o fim, Ele não faz nada incompleto, tudo que o Senhor faz,
faz é completo. Então a obra dele na nossa vida tem início, meio e tem fim. Eita glória! E por isso que nós estamos alegres e felizes por contemplar a vontade e a obra de Deus nas nossas vidas. Diz a palavra que Neemias recebeu o recado de Tobias e Sanbalate, né? E mandou falar para ele: eu não vou voltar de onde eu saí, não vou mesmo. Eu cheguei até aqui por permissão do meu Deus, eu vim aqui para uma grande obra e vou terminá-la. Eu já dei início a esta obra e vou levantar esses muros de Jerusalém. Essa casa será uma casa, continuará sendo uma casa de oração, uma casa de poder do Senhor, aonde a presença do Senhor se faz presente. Vou erguer este altar, porque o Senhor me chamou e contou comigo. E aqui estou para esta grande obra. Aleluia. Fala lá para eles, lá para os meus adversários, para os meus inimigos, eu estou numa grande obra e não vou parar. Não é eles que vão fazer eu parar, não. Eles podem até ter me pego um pouco, retrocedido para dar atenção para ele, mas diz para ele que a partir de hoje o Senhor me levantou e me ergueu para esta obra e eu vou terminá-la para a glória de Deus. E né, foram dar notícia lá para Tobias Sanbalate: olha, Neemias mandou falar que está numa grande obra, não é você, não é ninguém que vai parar, não. Aleluia, louvado seja Deus. Fala para os teus inimigos, manda recado, fala, aleluia, eu não vou parar, eu vou continuar. Vamos ver até onde ele vai, vamos ver até onde ela vai, né? Aleluia, nós vamos até o fim, porque Jesus disse que aquele, aleluia, que vai até o fim, esse receberá a coroa da vida, porque não adianta estar 30, 20, 10, 15 anos no evangelho e chegar num momento desse e parar, né? Não, tem que continuar e ir até o fim, se arrasta, aleluia, vai com a tua cruz ali, ó, vai levando até o fim, porque chega lá, tu receberá a vitória, aleluia, a coroa da vida. Oh, glória a Deus. Então, nessa tarde de sexta-feira, receba esta palavra, a palavra de Neemias, palavra de levantamento de obra, levantando os muros de Jerusalém. Levante os muros da tua vida, não deixa caído, não ergue, se levanta, porque Jesus é contigo, continua caminhando, não olha para trás, não olha para os adversários, deixa falarem, quem tem língua e boca fala o que quer, mas o Senhor é conosco, Ele vai a cada dia mostrando que nós somos fortalecidos nele, vamos caminhando na obra, e quem ficou para trás que fique, né? Que faça, para que com o Senhor continue com eles também, né? Mas estamos aqui fortalecidos em Deus a cada dia, em oração, em jejum e consagração, vivendo, né, o melhor da parte de Deus, porque Ele preparou para nós vivermos, contemplarmos a sua glória, contemplarmos o seu grande poder. Estamos aqui felizes, receba esta palavra, se erga, se levante diante de Deus, porque Deus é contigo. Vai, Neemias, levanta os muros de Jerusalém, eu conto contigo. Vai, Lenilce, continua, não para não. Doeu, chorou, ficou para trás, ficou, continua, porque eu sou contigo. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e serei eternamente. Eu não mudo, o povo muda, as pessoas mudam, falam, mas não age com a sua atitude do que fala, né? Mas nós estamos aqui diante de um Deus que nos faz lembrar. Lembra de onde caíste e volta novamente, se ergue e se levanta, porque Deus é contigo. Vamos continuar na presença de Deus, vamos continuar fazendo o querer do Senhor, vamos continuar alegre, feliz. Deixa que Satanás veja, contemple, use os adeptos dele para falar: olha só, ela conseguiu se levantar, levantei, me levanto todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se levante, homem de Deus, se levante, mulher de Deus, para fazer a obra do Senhor. Ele conta contigo, mulher, Ele conta contigo, homem, jovem, meninos e meninas do Senhor, corações aquebrantados, coração igual de uma criança leve, um coração sem mácula, sem mágoa, um coração sem malícia. Se levante diante de um Deus poderoso, porque Ele realizará
tudo aquilo na hora e no momento certo. Que Deus abençoe a você nessa sexta-feira maravilhosa, especial. Conte com as minhas orações a cada dia. Estamos aqui para orar, para interceder em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ore por nós também e vamos continuar na presença do Senhor. Nada, ninguém impedirá o agir do Senhor. Aquilo que Ele tem na minha vida e na sua vida continuará. Contemple e veja as obras que o Senhor está fazendo. Que Deus abençoe a todos. Receba nesta sexta-feira maravilhosa, às 13h30, já vai dar quase 14 horas, né? Às 2 horas da tarde. E aqui estamos no Senhor, permaneceremos nele todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, pela madrugada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta com a palavra do Senhor. Guarde-a na tábua do seu coração. Não seja só ouvinte, seja praticante em nome de Jesus. Deus abençoe. Até breve.